Bem triste, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente fica intrigado. Tô falando da história da morte do MC Kevin. E a gente não vem falando todos os dias. A gente nem falou porque é triste a gente também ficar falando só as mesmas coisas, sem a gente ter nada de diferente a ser dito. E saiu, foi mostrado, e a gente vai mostrar uns trechos agora, uma entrevista, a última entrevista do MC Kevin, né? Exatamente, Kátia. E ele falou sobre vários temas, né? Ele falou sobre vários temas, falou sobre a relação com a esposa dele, falou sobre o casamento que aconteceu lá em Cancún, falou sobre a relação com os amigos, com a família, relembrou momentos difíceis antes da fama. Então, uma entrevista mostrou a aliança, que essa aliança que até agora está desaparecida. Então, realmente, é uma entrevista muito reveladora, gravada dias, mas poucos dias. Dias Quantos antes de dias, tudo você isso. sabe? Foi 4 bem... dias antes. 4 dias antes? Foi 4 dias Gente, antes. que triste. 4 dias antes. Foi a antes. última mesmo, Foi né? a última entrevista dele mesmo para Laís Moreira. E o curioso também, o detalhe, foi como essa entrevista aconteceu. Porque a Laís, uma semana antes dessa entrevista, estava indo para o Rio com uma amiga. Ele estava indo de avião, normal. E o MC Kevin estava no voo. E a Laís, ela estava lá, na verdade, ela já estava sentada, a amiga dela estava tentando colocar a mala no bagageiro em cima. E ninguém ajudava ela. Aí o Kevin viu, falou assim, foi lá e ajudou ela. Pum, colocou a amiga da Laís. E a menina voltou, agradeceu, sentou de novo. E ela falou, olha, o MC Kevin, falou pra Laís. Ai, será que é? Eu vou tentar uma entrevista pra você. Aí marcou a entrevista. Aí ela foi lá, abordou, você é MC Kevin, né? Daí, sou. Aí ela falou assim, pô, você não quer dar uma entrevista pra minha amiga? Ela entrevista algumas pessoas, tal, celebridades. Ele falou, quero. Já marcou pra semana seguinte, foi e fez essa entrevista. Gente, Cíntia, e foi então no Rio de Janeiro mesmo a entrevista, como o Rafa falou, mas você vê o que tem que acontecer, né? Porque no voo de um nada, põe a mala, a outra lembra, pega uma entrevista e aí acaba sendo a última entrevista do MC Kevin, que foi justamente pra Laís, né? Na casualidade, né? Na casualidade. Quando a amiga reconhece o MC Kevin, que aliás conheceu ele sendo gentil, ajudando a guardar a mala, ela até fala pra amiga, duvido que ele aceite me dar entrevista. E ele aceitou na hora. E isso aconteceu uma semana antes, depois a entrevista acabou acontecendo aqui em São Paulo mesmo, Kátia, no estúdiozinho da Laís. Mas esse encontro e o combinado foi realmente no Rio de Janeiro, num voo pro Rio de Janeiro. São aquelas coincidências. E depois, infelizmente, de volta pro Rio de Janeiro, acaba morrendo, né? Dias antes. Feliz, animado com tudo que estava acontecendo e com esses detalhes todos que o Rafa falou, porque é a última entrevista, poucos dias antes, e reveladora. E que a gente mostra inédita mesmo, Kátia, na TV. É verdade, eu já queria começar agradecendo a Laís Moreira, gente. Segue a Laís, que faz umas entrevistas muito legais. Ela cedeu pra gente a entrevista com exclusividade. O Instagram dela é @LaísMoreira. @Laís Moreira. Segue a Laís, que ela tem várias entrevistas. E ela entrevista muito bem, viu? Eu achei muito simpático. Eu não conhecia, não, mas agora já tô seguindo também. Vamos ver o primeiro pedaço, gente? A Laís conversa com o MC Kevin, aí ele conta como começou a carreira dele. Vamos ver? Como que começou a sua música? A música na sua vida? A sua música. A música na sua vida. Bom, a música na minha vida começou... Bom, eu jogava bola, tá ligado? E tipo, acho que pros 14 ali... Profissional? Não, base. Tá. Profissional não. Aí eu pros 14 ali, pro 15, meu irmão foi preso, tá ligado? Meu irmão mais velho, Felipe, foi em cana e eu tinha treino de manhã. E de manhã ele tinha que ir pra loja, tá ligado? Da quebrada. Aí eu falei, mano, eu vou no lugar dele, tio. Eu fui logo no lugar dele, foi na onde que eu já fui conhecendo a rua, o funk. Aí já largou o futebol? Não, eu já não quis mais jogar bola, mas sempre foi meu sonho, sempre foi ser jogador. Mas hoje você joga futebol? Jogo, você é louco, pai da aula. Esse momento, eu acho que já mostra o quanto que ele era extremamente descolado em falar o que aconteceu mesmo. E aí mostra a simplicidade do MC Kevin e ainda o porquê que ele valorizava os amigos dele da quebrada, como ele diz. Porque imagina, ele largou o sonho da vida dele, que era ser jogador de futebol, ele estava treinando para isso, o irmão mais velho foi preso e ele assumiu o emprego do irmão na loja, porque senão eles iam viver de quê? E largou o sonho dele. Porque o que valia para ele era justamente a família e quem estava ao redor dele. Nessa outra parte, ele conversou com a Laís sobre família e pobreza, né, Cíntia? 2 temas que também
a gente vê que marcaram muito a vida dele, como marca a vida de todos da comunidade, né? E normalmente, né, Kátia, a gente estava, imagina, não faz nem uma semana da morte do MC Kevin, a gente estava falando um pouco disso, né? Dessa infância humilde, de como a maioria, a maior parte desses meninos, a gente até, parece que assim, esses cantores e MCs e jogadores de futebol, eles têm infâncias muito parecidas, sonhos parecidos, infâncias parecidas, gastam o dinheiro da forma parecida, são caminhos, né, que de alguma forma levam a esses sonhos que também são parecidos. Olha, ele abre mais um pouquinho desse detalhe da vida dele, né? E toda a dificuldade que ele passou também com a família, que não foi nada fácil. Ele até surpreende um lugar aí que eu nunca imaginei que ele teria ficado com a família. Quer ver o que ele vai falar, gente? Olha lá, rodou. Qual é a sua maior conquista até hoje? Minha maior conquista é ver minha família bem unida e feliz. Essa é a minha maior conquista, porque que já passamos junto. Eu vi que você tem 6 irmãos. É, um monte. Tudo do mesmo pai, da mesma mãe? Tem Mais ou menos. Tem uns que surgiram e vai... Não, tô brincando. Mas você fala com todos até hoje? Falo. Todos tem, acho que 4 moram comigo, os outros 2... Moram com você até hoje? 2 não moram comigo mais, mas os outros moram comigo. Eu gosto de morar com a minha família. Você eu já morei caçula? sozinho, eu não gosto. Odiei morar sozinho. Você se é uma coisa sentia que eu fiz vazio? da minha vida. Você se sentia É porque eu vazio? sempre fui família. Então, tipo, não é porque hoje eu tenho uma condição, uma vida melhor, eu não vou trazer minha família comigo. Então, se agora eu estou numa condição melhor, por que eu não vou trazer minha família comigo? É a realidade. E aí a gente vê que era bem isso. E aí a gente daqui a pouco vai seguir, você vai entender, mas uma parte. Por isso que a Deolane, a esposa dele, ela falava, mas ele quer pagar tudo para os amigos. Como que ele quer dar tudo para os amigos? Ela falou, ele Porque, na acordava e tinha que verdade, descer. ele dividia, porque ele soube o que era não ter nada É a disso. dificuldade, né? Então, se eu tenho agora uma condição melhor, por que eu não vou compartilhar, né? E eu acho que é porque a pessoa entende também de onde esses meninos saem, a realidade deles é muito distante do que a gente está acostumado. Sim. Sonhar para eles é 3 vezes mais do que a gente sonha, porque é muito difícil. Muito mais dificultoso. E quando ele percebe que ele foi à frente um pouquinho, ele quer ajudar quem tá igualzinho ele lá atrás, que dói, né? E agora a gente entende também, né, os depoimentos da mãe dele falando, né, que ele era muito família, que ele cuidava da família, que ele era muito presente na família. Isso, quando a gente vê a mãe falando isso, a gente fala, a mãe fala isso, é normal. Mas você vendo nessa entrevista, né, ele trazendo sempre a família, não querendo morar sozinho, dizendo que já morou sozinho e que não foi uma coisa legal, que ele gostava disso, gostava de gente, dos amigos, da família, todo mundo perto dele. Você vê realmente o coração desse menino, né?